Eu odeio a minha mãe. Gente, eu tenho ouvido muito isso. Pessoas que odeiam as suas mães. Mas eram pessoas que não tinham noção da maldade delas. E reprimiram esses sentimentos por muito tempo e que agora estão tendo a coragem de afirmar isso. Eu fico bem impactada com as histórias tristes que me contam, cada história mais triste que a outra, acusações fundadas, né, da mãe, um desprezo, um desleixo com os filhos, é bem impactante, para mim é complicado, foi complicado agora no início, atender tantas pessoas tão sofridas, com feridas tão grandes, e validar, porque são pessoas que não têm a validação da sociedade, né, que insistem em deusar as mães como santas. E eu vou jogar na real agora esse assunto tão tabu, de uma forma que talvez eu nunca tenha feito antes, para que você que é filha e filho de pais e mães narcisistas ou psicopatas ou com transtornos de personalidades que de uma certa forma prejudicam muito a vida de vocês, eu quero assim abrir aqui, gente, um espaço para mim falar exatamente que essa história que nós temos que estar agradecendo a vida inteira por estar vivo, graças aos pais, papapá. Essa é uma história fictícia, né? Nós só estamos nesse planeta, só estamos na Terra como seres humanos porque o Criador assim quis. Ele planejou a nossa vida, por isso nós estamos aqui, inteiros, estamos vivos, né? Não é porque nossos pais tiveram relação sexual que eles se transformaram em pessoas santas e que são a razão de estarmos aqui. Não. Tem várias linhas de pensamentos e teorias onde as pessoas ficam lá naquele agradecimento aos pais. Enfim, eu não concordo com isso. Nada, né, por acaso, se eu nasci naquela família, se eu tenho aquela genética, ok, não tô falando, né, tirando o que é fato, mas dizer que a gente tem que, né, agradecer, não. Eles optaram por ter filhos, nós viemos pela vontade do nosso pai, cada um das suas respectivas famílias, mas isso é pelo contrário, quando uma pessoa se dispõe a ser pai ou ser mãe, ela sim tem a obrigação de dar o amor, de dar o afeto, instrução de vida e etc, etc, porque ela sim resolveu a ter relações sexuais e ter filhos. Claro que algumas vezes vem até sem a pessoa esperar e tudo, mas sabemos também que existem métodos anticoncepcionais, sabemos também que existe também uma má informação, principalmente na minha geração. Eu tenho 42 anos, então você imagina os nossos pais, né, sem informação e tudo mais. Mas isso não tira deles a responsabilidade. Se eles não tinham afeto, condições financeiras, papapá, de cuidar da gente, que dessem pro orfanato, né? Porque a Constituição brasileira, ela obriga que os pais dê o mínimo para os filhos. E não é só até 18 anos, tá? Dependendo da sua dependência, seus pais não têm direito de, tipo, jogar vocês na rua porque fez 18, esse tipo de coisa. Então, tudo sabe, tem coisas aí que é muito... Eu mesma fui colocada para fora de casa com 17 anos. Eu sei o que é sair de casa desempregada, com uma mão na frente e outra atrás, sem apoio nenhum. E caí na mão, né, de gente que aproveitou porque eu era uma pessoa jogada para fora de casa. Hoje, se eu tivesse as informações o acesso de informações que a gente tem hoje, eu jamais aceitaria. Eu correria atrás dos meus direitos. Então, assim, você que tem, né, essa informação que você tem os seus direitos, não permita, sabe, coisas assim horríveis acontecerem com vocês, tipo, botar vocês pra fora, porque não é bem assim.
Na época eu sabia que existia uma pensão e que o valor da pensão era dividida por 3 filhos, né, e tal, que eu também, era eu e mais 2 irmãos. Então eu sabia dos meus direitos, mas eu não sabia quem recorrer. E eu caí na mão de pessoas que quiseram aproveitar de mim. E inclusive, né, com 17 anos eu tinha cabeça, sei lá, de quantos anos, porque por não ter uma família funcional, a gente também não é criado de uma forma que tem estrutura para viver, né? Então, entendam que vocês, filhos, vocês têm seus direitos. Eles teriam a obrigação de cuidar de vocês com amor, com acolhimento, com validação, com afeto, mas eles passam para vocês que vocês não têm direito nem de existir e por isso vocês vão vivendo uma vida horrível, vivendo do jeito que eles querem, não o que você é na sua essência, e você se perde na vida exatamente por isso. Eu sei de casos, atendo casos de pessoas que se cortam, que têm vontade de suicidar, pessoas que estão sem direção nenhuma na vida porque não tem esse acolhimento e essa validação dos pais. É muito triste, é muito revoltante. E eu até fiz esse título, né? Porque realmente, como não odiar pessoas que te odeiam e que você, criança inocente, que você estava na mão dessas pessoas e elas tinham, sabe, um ser ali de luz, um anjinho nascendo e crescendo ali, podia ter dado tanto afeto, tanto amor, e eles preferiram dar ódio, inveja, agressão, manipulação e etc., que faz um narcisista e um psicopata, que vocês sabem bem. Então eu quero dizer que sim, que odiar faz parte do processo. A gente realmente, quando cai a ficha, tanto sofrimento, e eu atendo pessoas também bem mais velhas que falam, meu Deus, eu fiquei uma vida inteira esperando por esse amor, sabe? Exatamente, eu também era assim, eu tenho 42, né? E até os meus 41 anos, no início desse ano, eu esperava esse amor que nunca veio. Só vinha migalhas, eu me contentava com as migalhas e ficava ali, né, por causa do sistema, da pressão do sistema, que eu tenho que me relacionar com os meus familiares, papapá, vivendo uma vida desgraçada, miserável de migalhas. Mas, gente, tente se libertar desse ódio, tá? Eu sei que não é fácil, mas dê passos, sabe? Viva o luto. É muito importante a gente entender que esse amor não vai vir e que esse amor a gente vai ter que buscar no pai e na nossa mãe, que é o nosso criador e a nossa alma. Porque eu, graças ao bom pai, depois que eu descobri tudo isso, eu fui adotada, né? Eu já tinha um pai celestial, por isso eu insisto em bater na tecla da minha teoria, que não adianta cuidar só da vida espiritual, porque a gente precisa também cuidar do mental, do emocional, do físico, inclusive. Porque tudo isso que acontece com a gente traz muitas consequências e mexe sim, né, com o nosso corpo também. E então, sabe, comece a te acolher e entender, viver o luto, porque para se livrar do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa dos nossos pais, o primeiro passo é viver o luto. Entender que eles não vão te dar e que eles não podem, porque eles estão na Narcolândia, como diz a Virgínia, mais uma vez eu citando, porque eles não entendem, eles não têm empatia. Eles nunca vão sentir empatia. Então, eles não vão entender a sua dor nunca, eles não vão entender a maldade, talvez, sabe? Eu acredito que eles tenham consciência, mas não total, sabe? Uma consciência parcial. Porque como eles vivem no ego, eles não entendem algumas coisas, mas porque eles não querem mesmo. Porque é de fato uma falta de caráter, a gente sabe que são vários aspectos, né, hereditários e tal, que vai se transformando, que a pessoa se transforma, vem, né, ter um transtorno de personalidade, há vários aspectos, mas eu acho que com certeza, né, não acho, tenho certeza que é muito do caráter também. É a pessoa escolher ser melhor, né, tipo assim, olha, eu sofri minha infância inteira, que geralmente narcisistas são assim, né, então agora meus filhos eu vou dar todo o amor, eu vou fazer o contrário. Agora, já os mau caráteres, né? Os maus caráter, eles fazem o contrário. Eles falam assim, o que eu sofri, vou descobrir tudo em alguém.
né? E aí eles exercem autoridade sobre os filhos e os filhos acabam sofrendo essas consequências da maldade deles. Então, viva! Tem muito material na internet que fala sobre o luto, sobre a raiva, para você deixar sair isso, viver isso no seu tempo, do seu jeito, te respeitando, te autorresponsabilizando, mas entendendo que o caminho melhor para tudo na vida é o perdão. Serão os meus próximos vídeos, eu quero falar sobre o perdão, porque é um assunto bem complexo, bem extensivo, então talvez eu vou fazer vários. Aos poucos a gente vai conversando mais sobre o perdão. O perdão ele é super importante para que você libere a sua vida para se expandir para uma nova etapa, para um novo ciclo. Quando você deixa o passado, você inicia uma nova vida. Então, ele é de extrema importância. Então, se ainda você se identificou com essa frase, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio meus irmãos, eu odeio seja lá quem for, viva cada etapa. Procure o material da Tariana Rocha, ela é maravilhosa, tem muito material onde ela ensina, ela tem um workshop também muito bom, quem puder fazer, mas libere esse perdão. E eu sei que muita gente é contra quando eu falar isso, mas como cristã eu preciso falar sobre perdão. E eu falo isso porque eu sei o bem que me fez. E eu quero que vocês sintam esse bem também, sabe? De liberar esse perdão. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso mais objetivamente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.